Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza. Nosso Deus e Pai, seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos, agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. O tema da semana é o caminho, a verdade e a vida. Isso é algo fundamental para todos nós, todo ser humano. Entender qual é o caminho, o que de fato é a verdade e o que de fato é a vida. Em João 1,18, Jesus chega e diz: Ninguém jamais viu Deus. Então, que Deus é esse? Deus, o Pai, com certeza. E aí ele revela o Deus unigênito. A palavra unigênito é monogênese. Significa o quê? O Deus único da espécie, ou seja, Deus único, que está junto do Pai, é quem o revelou. Então, a gente pode entender que quem apareceu a Adão e Eva, quem apareceu a Moisés, quem apareceu a Abraão, quem apareceu, né, as pessoas, né, do passado, era Jesus, na forma gloriosa. E aí nós podemos entender muita coisa, né, que as pessoas ficam deturpando, né, dizendo que Deus do passado é diferente de Jesus. Né? Não, o próprio Jesus. Daniel 2, 20 e 22 fala algo, né, que Jesus revela de si próprio em relação dele com Deus. Né? Daniel diz assim: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Porque dele, a Deus, né, pertence o quê? A sabedoria e a força. Se nós queremos sabedoria e força, temos que pedir a ele. Eu peço sempre. Diz aqui mais, ele muda os tempos e as estações. Então, muitas pessoas estão falando de mudanças climáticas, né, que nós estamos destruindo, provocando destruição da Terra. Tudo que está acontecendo é para cumprir o propósito de Deus, porque quem muda os tempos e as estações é o próprio Deus. E diz mais, ele remove os reis e estabelece os reis. Então, muitas pessoas que estão no poder achando que vão estar eternamente, mesmo fazendo o que pensas, né, e não vai ter problema, uma hora Deus pode atuar. Diz mais, ele, Deus, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Então, nós devemos buscar Deus, sabedoria e conhecimento. Diz mais, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Que bênção, né? Jesus chega e diz aqui algo muito profundo, diz assim, João 10,30, eu e o Pai somos um. No sentido um, lá eu vou olhar lá, a palavra um é de único, uma unidade, uma única ser. E aí nós podemos entender que no sentido da divindade, existe Jesus, existe o Pai, existe o Espírito Santo, mas um só Deus. Lucas 10, 22 diz, tudo, Jesus fala, tudo por meu Pai foi entregue a ele. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Então, de forma profunda, de fato, só quem conhece a Jesus de fato, a sua profundidade, é Deus, o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. Também só quem conhece o Deus, o Pai, de fato, na sua profundidade, é Jesus. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, ele fica revelando para nós se nós buscarmos. Né? E nós estamos tendo a revelação de Deus aqui. Né? O significado de somos um, qual o significado disso? Nós podemos ver aqui agora, em Colossenses 1, 14, 19. Em Jesus é em que temos a redenção pelo seu sangue. Nós temos redenção, salvação, redenção pelo sangue de Jesus. E aí diz, a saber, a remissão de quê? Dos nossos pecados. Remissão é pagamento dos nossos pecados. O qual, aí ele explica, quem é esse Jesus que nos salvou, pagou o nosso pecado? Ele é a imagem do Deus invisível. Veja, o Deus invisível, nós, né, não conhecemos, né? Ele é a imagem do Deus invisível. E a imagem original fará caráter, núcleo. Não é imagem como se fosse um espelho, não. A imagem quer dizer aqui é o próprio, o núcleo do Deus invisível. O primogênito no sentido não que ele foi o primeiro a ser criado, e sim que ele é o primeiro, mais importante de toda a criação. Aí explica, porque nele foram criadas todas as coisas. Então é por isso que ele não pode ter sido criado, né? Ele é o criador. Porque nele foram criadas todas as coisas. Quais? As que há nos céus e na terra. Nós nem sabemos a magnitude disso. Visíveis, e são muito poucos que a gente vê, né? E as invisíveis, que são a sua maioria.
sejam tronos, a gente nem sabe que tronos são esses, né? Sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Então tem poderes aí que a gente nem sabe ainda, nem conhece. E todos eles existem. Diz que tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, por ele, no sentido que ele é o criador, e para ele com um propósito, de acordo com o propósito dele. Ele é antes de todas as coisas, que todas, o próprio universo, ele é antes do próprio universo. E todas as coisas subsistem, ou seja, existem, se mantêm por ele. Então, é Deus. Ele é a cabeça do corpo. Qual é o corpo de Jesus? A igreja, nós fazemos parte do corpo de Jesus. Todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e batizamos, nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E a cabeça desse corpo é Jesus. E diz que é o princípio e o primogênito dentre os mortos. Está vendo? Primogênito. Jesus não foi o primeiro que morreu, mas ele é o mais importante. Por isso que a palavra primogênito não é no sentido de ser o primeiro, e sim o principal. Aí sim, Jesus é o principal dentre os mortos. De fato, ele morreu. Para quem tudo tem a preeminência. E aqui diz a explicação, porque foi do agrado do Pai, ou seja, no plano da redenção, Deus tomou essa decisão, que em Jesus, né, habitasse em Jesus a plenitude da divindade e bênção. Né? Ou seja, Jesus ia se tornar humano, mas a divindade ia permanecer nele. E assim acontece. E assim ocorreu. João 13, de 1 a 5, diz Jesus: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então Jesus sabe todas as coisas que estão ocorrendo e que vão ocorrer. A gente fica pensando, Jesus não está sabendo. Jesus é Deus. Ele sabia o que estava ocorrendo. E diz, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou o quê? Até o fim. Então Jesus nos ama, não no sentido, né? Que faz só o que nós pensamos, o que nós gostamos. E sim, ele faz o que é para o nosso bem. Isso é o amor. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, então Satanás sugeriu na mente, né, de Judas, e Judas aceitou essa sugestão, infelizmente. Sabendo Jesus que o Pai, né, tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, né, a responsabilidade pela salvação da humanidade. E os destinos do universo estão na mão de quem? De Jesus. E fala aqui todas as coisas. E que havia saído de Deus e ia para Deus, ia voltar para Deus. Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes, tomou a toalha, cingiu-se e fez o quê? Lavou os pés dos discípulos. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugar eles com a toalha com que estava cingido. Imagina, Jesus, o nosso Deus é um Deus humilde. Ele faz o que é necessário para o nosso bem. João 13, 12 a 15 diz, depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa e disse, entendeis o que vos tenho feito? Às vezes nós também, até hoje, não entendemos porque a gente tem que fazer o lava-pés Santa Ceia. Jesus explica, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Então Jesus é o nosso mestre, no sentido que ele é quem nos ensina, quem nos guia, e Senhor no sentido que ele é Curios, ou seja, quem manda na nossa vida, manda em nós. E diz, ora, se eu sou Senhor e Mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Por quê? No sentido de mostrarmos que somos irmãos. Nós somos humildes. Não é fácil ser humilde. Humilde é uma escolha diária. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, vós façais vós também. Amém? Então nós temos que continuar fazendo o quê? O lava-pés e a Santa Ceia, até Jesus voltar. Depois que ele voltar, se ele disser que não tem que fazer mais, a gente não faz. Mas se não, vai continuar. 1 Pedro 2,21 diz, porque para isto sois chamados. Nós fomos chamados para quê? Pois também Cristo padeceu por nós, por mim e por você. Padecer é sofrer. Jesus sofreu, mesmo sendo inocente. Então, às vezes, a gente está sofrendo coisas achando que as coisas estão ruins, que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. Mas, às vezes, nós temos que padecer igual a Jesus. Ó. E Jesus deixou-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ou seja, mesmo sendo inocente, a gente vai padecer, a gente vai sofrer. Pode estar acontecendo isso na sua vida. Isso não quer dizer que Deus não está com você, nem que Deus está te protegendo. Você podia ter morrido, né? Podia já ter sido destruído por Satanás.
Tanta coisa podia ter acontecido que Deus tem te preservado vivo. Eu agradeço a Deus por estar vivo, né? Já passou muita coisa. Tem amigos meus que faleceram já na minha faixa de idade. Eu, graças a Deus, estou vivo. Então, estou aqui estudando a palavra de Deus com você. Tiago 5, de 9 a 11 diz: Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Queixar é, né, reclamar, murmurar, né? Para que não sejais condenados. Por quê? Porque às vezes a gente queixa do outro, mas a gente também está, às vezes, pior do que o outro e está culpando o outro. Às vezes a gente é mais culpado do que o outro. Então, Deus fala: ó, tenha humildade, tenha misericórdia. Eis que o juiz está à porta. Jesus está à porta. Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor Jesus. Está lá em Tiago 5, 9 e 11. E eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Então, às vezes, você está sofrendo por ser inocente, clama a Deus para te dar poder para suportar. E às vezes é necessário. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor Deus lhe deu? Né? Deus restaurou a saúde de Jó e também restaurou a família. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Jesus, Deus, nosso Pai, ele nunca mudou, continua sendo o mesmo. O mesmo que tratou com Jó, também pode tratar conosco, comigo e com você. E Jesus dá para nós uma certeza que vai voltar. João 14, 1 a 3 diz: Não se turbe o vosso coração, ou seja, a vossa mente não fique preocupada, né? Estressado, né? Cansado. Credes em Deus, e aqui Deus é no sentido amplo, né? Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então Deus, né, onde Deus habita, né, tem vários lugares para a gente habitar. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Jesus não mente para nós. Vou preparar-vos lugar. Então nós vamos ter, cada um de nós, um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, tá vendo? E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se essa promessa de Jesus é líquida e certa, ela vai acontecer. E aqui diz em Jeremias 29, de 8 a 12, há algumas coisas que Deus revelou e já aconteceram. Para a gente ter certeza que Jesus falou, vai acontecer. Ó. Jeremias 29, de 8 a 12 diz: Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Isso que? Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Então tem pessoas às vezes que ficam tentando enganar a gente, achar que Jesus não vai voltar, achar que Jesus não é o verdadeiro, achar que Jesus, né, ainda vai vir um Messias. Então tem tanta coisa que Satanás tenta trazer, né? Mas a gente não pode confiar em falsos profetas, né? Então Jesus, Deus falou aqui que havia no meio do povo de Israel profetas, né, e adivinhos, né? Não deis ouvido aos vossos sonhos, que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Então tem muito falso profeta, né, falando um monte de coisa. Eu estou vendo, né, acompanhando aí, né, no TikTok, Instagram, pessoas, né, tentando, né, revelar as coisas que vão acontecer. Tenhamos cuidado. Aqui Jesus, Deus diz o que? Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz Yahvé. Isso o que? Certamente que passados 70 anos em Babilônia, ou por estar dizendo que o povo já ia voltar do cativeiro, Deus falou, não. Vão ser 70 anos, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Então, isso aconteceu. Então, é por isso que eu trouxe algo que Deus revelou e aconteceu precisamente. Isso aqui aconteceu com Daniel, né, e com outros, né, aconteceram, né, depois essa restauração que Deus falou. Passou 70 anos o povo lá em cativeiro na Babilônia. E Deus, cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. E Deus lhe trouxe mesmo. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus tem pensamentos e planos para mim e para você, que eles vão ocorrer. A questão é se eu vou confiar em Deus ou não. E diz aqui Deus, então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Nossa, aqui foi uma profecia do passado, que cumpriu em detalhes, né? No ano de 70 anos do cativeiro babilônio, depois veio a Medo-Pérsia, né? E a Medo-Pérsia voltou e restaurou o povo de volta, né, a Israel.
Depois Jesus pregou, né, que Jerusalém ia ser destruída, não ia ficar pedra sobre pedra. Já ocorreu isso aí. Então nós temos que crer no que Deus revela, não no que as pessoas estão falando. Mateus 25:3, Jesus diz: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então vai ser de surpresa. A gente menos esperar acontecer. Jesus está falando. Não sabeis nem o dia nem a hora. Aqui, segundo Pedro 3,10 diz: mas o dia do Senhor vai vir como um ladrão de noite. O ladrão não avisa quando vem. No qual os céus passarão com grande estrondo. Ó, imagina. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, tudo vai ser destruído. As cidades todas vão ser destruídas. Não restará nada. Então, tenhamos cuidado, né? Onde está nosso tesouro, está no nosso coração. Qual o tesouro que você está adquirindo? É a salvação? São almas? São pessoas? Ou é recursos somente materiais? Porque tudo vai ser destruído um dia. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso está em João 14, 4-9. Né? Jesus fala assim, mas, né, falando para o pessoal não se preocupar, depois Jesus continua e diz: mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Tomé faz umas perguntas interessantes. Né? E como podemos saber o caminho? E aí Jesus responde: eu sou o caminho, Tomé. Caminho significa o espaço que você tem que trilhar, qual direção você tem que trilhar, qual rumo você deve seguir. Quem é esse rumo, essa direção, esse caminho? É Jesus. E ele diz mais: além do caminho, eu também sou a verdade. Ou seja, de Jesus reside o quê? A verdade. Tudo que Jesus fala é a verdade. E ele fala mais: e a vida, porque ele é autor da vida. E ele ainda diz mais: ninguém vem ao Pai, aqui no sentido Pai, a divindade, né? Senão por mim. E de fato, não há outro caminho de salvação e redenção senão por Jesus. Jesus disse: se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Nós vimos, né? Porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, se nós conhecemos Jesus, estamos conhecendo também Deus o Pai. Desde já agora o conheceis. Então Jesus fala isso. Ó. E o tendes visto. Então isso aqui é claro. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. E Jesus diz o quê? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Então Jesus está reconhecendo que ele é o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai. Ainda tem hoje em dúvida ainda que Jesus é o nosso Pai. Se ele diz que eu e o Pai somos um, então ele é nosso Pai também. E é por isso que nós temos que entender o que Jesus fala aqui em João 8,32. Nós temos que conhecer o que? A verdade. E a verdade vai o quê? Me libertar, a mim e a você. Estudar a palavra de Deus, nós conhecemos a verdade. Sabe por quê? Porque João 17,17 diz: santifica-os, Jesus fala, na tua verdade. E ele fala: o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Ou seja, os escritos, né, do Velho Testamento e do Novo Testamento é a verdade. Por isso que nós temos que nos estudar a Bíblia. Porque nós estamos vendo e conhecendo o que? A verdade. E segundo Coríntios 3,8 diz que as pessoas hoje tentam mentir, fazer um monte de coisa, tentar lutar contra a verdade, mas aqui fala: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E uma hora a verdade vai prevalecer. Porque Jesus é a verdade, então Jesus vai prevalecer. João 8,51, Jesus diz assim: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E que morte é essa? Se nós morremos, todos nós morremos. A morte eterna. Aquele que guarda a palavra de Jesus não verá a morte eterna. E essa, de fato, é a morte real. João 8,58, Jesus diz: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. No sentido eu sou aqui, eu sou é aquela palavra que Jesus falou para Moisés, quando Moisés perguntou a Deus qual era o nome de Deus. Ele falou: eu sou o que sou. Então Jesus falou também que ele era o eu sou. Que antes que Abraão existisse, ele já era o eu sou. Que maravilha, né?
Alguns têm dúvida ainda que Jesus, né? É engraçado dizer que Jesus não sabia que era Deus. Que história é essa, minha? Ô, minha irmã, não tem isso. Provérbios 23 diz: compra a verdade, não há vendas. Também a sabedoria, a instrução, o entendimento. Tudo isso só vem como? De Deus. Se você não pedir a Deus, você não vai saber o que é a verdade. Você não vai se tornar sábio. Você não vai adquirir a verdadeira instrução, que instrução, né, é conhecimento. E você não vai entender nada. Então nós temos que comprar no sentido de pagar o preço para obter. E qual é o preço? Jesus disse: quem crê em mim, de modo nenhum lançarei fora. Quem crê em mim, se for batizado, será salvo. Quem crê em mim e me aceitar, eu vou tornar ele filho de Deus. Ó, isso aí nós estamos comprando a verdade. Salmos 119, 151 diz que Deus está perto. Tu está perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são o quê? A verdade. Então, em todos os mandamentos. Tem os 10 mandamentos. E tem mais mandamentos, além dos 10 mandamentos, sabia? Tem mandamentos naturais, né? Por exemplo, os alimentos que nós temos que comer são mandamentos. Porque mandamento é uma ordem que é dada por Deus, que nós temos que cumprir. Então, na Bíblia tem vários mandamentos que Deus revela, além dos 10 mandamentos. Mas tudo são mandamentos. E tudo são verdade. João 1,8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Então, tem muitas coisas que são verdades que a gente tem que conhecer. Nós estamos enganando a nós mesmos se nós achamos que não temos pecado. Eclesiastes 7,20 diz: na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eu tive que alcançar essa compreensão há um tempo atrás. Não há nenhum justo que vive na terra que faça o bem e nunca peque. Então, o que a Bíblia diz aqui? Que nós somos pecadores. Salmo 145, 18 diz: perto está o Senhor de todos que o invocam. Invoca como? De todos que invocam em verdade. Como é que eu invoco a Deus em verdade? Quando eu quero conhecer a verdade, quando eu aceito a verdade, para que ela transforme a minha vida. Aí sim, eu estou invocando a Deus em verdade. 1 João 3,18 diz: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e verdade. Então, amor para Deus é obra e verdade. Temos que seguir a verdade e praticar as obras, para ser amor verdadeiro. Só palavra ou língua para Deus, isso aí não tem nada a ver com amor. Isso aí é só ilusão. Salmo 51,6 diz: eis que amas a verdade onde? No íntimo, ou seja, Deus prefere que nós sejamos verdadeiros conosco mesmo e com Ele. No oculto me fazes conhecer o que é a sabedoria. Ou seja, de forma oculta, Deus vai nos ensinando a verdade. Provérbios 12,17 diz: o que diz a verdade manifesta o que é a justiça. Mas a falsa testemunha diz o que? Engano. E nós podemos ver que nós estamos num tempo difícil, né, hoje. Tantas pessoas, né, sendo falsas testemunhas. Provérbios 16,6 diz: pela misericórdia e a verdade, a iniquidade é perdoada. Então, nós somos pecadores? Somos. Mas como é que nós somos perdoados? Pela misericórdia de Deus e pela verdade que Deus nos ensina. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Temor é respeito. Por respeitar a Deus, nossa natureza quer fazer o errado, mas nós escolhemos fazer o que é certo, porque Deus é o principal em nossa vida. Jó 34,12, essa passagem é muito importante. Diz também, na verdade, Deus não procede impiamente. Então, Deus não é ímpio. Nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Então, hoje, como nós estamos vendo, né? Juízes, né, pervertendo o juízo, desviando, né, das verdadeiras normas, né, das leis. Mas quem faz isso vai pagar um preço uma hora. Salmo 119, 160 diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio. Cada um dos teus juízos dura para sempre. Que bênção, né? O juízo é julgamento de Deus. Eles duram para sempre. Salmo 89, 14 diz: a justiça e juízo são a base do trono de Deus. Então, Deus tem trono? Tem. E qual é a base? A justiça e o juízo, o julgamento. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então, nós não somos consumidos porque Deus tem misericórdia.
comigo e com você. Assim como os pais têm misericórdia dos filhos, né? A gente corrige, busca, né, fazer correção, mas sempre está querendo o melhor. E nós vimos que a verdade é o quê? São as escrituras. João 5, 38, 40 diz assim: a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Se a gente não crê em Jesus, a verdade não vai permanecer em mim, nem em você. Por isso que muitas pessoas leem a Bíblia e não adianta, porque elas não aceitam Jesus. E a Bíblia passa a ser só um livro de história, ou um livro de conto, ou um livro de poesia, né? Que seja. Jesus fala: examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela o que? A vida eterna. Aí Jesus diz: mas são elas que de mim testificam, ou seja, elas estão apontando para quem? Para Jesus. E praticamente a Bíblia está ensinando a verdade, quem é Jesus. E de não quereis vir a mim para ter de vidas. Então, sem Jesus não há vida. Lucas 24, 25, 27, quando Jesus, né, ressuscitou e se encontrou com os apóstolos, Jesus falou isso aqui e disse para um grupo, né? Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo os que os profetas disseram. Então, Jesus está nos fazendo lembrar que a Bíblia, as Escrituras, nós temos que crer e não ser nécio. Ou seja, nécio é a pessoa que não tem muita inteligência. Então, nós devemos ser sábios de coração e crer nos que os profetas revelaram. Jesus diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? Então, de fato, estava escrito isso. Então, o que estava escrito sobre Jesus no passado aconteceu, e o que no futuro vai acontecer também. E começando por onde? Por Moisés. O que é Moisés? São 5 primeiros livros, chamados Pentateuco. E por todos os profetas. Quais profetas? Todos os profetas, até chegar em Malaquias, porque não existia o Novo Testamento. Então, alguns dizem que o Velho Testamento foi abolido por Jesus. Como é que foi abolido? Jesus chega que depois da ressurreição ele cita Moisés, que é os 5 primeiros livros, e os profetas, e explicava o que dele se achava em todas as escrituras. Então, como é que Jesus aboliu? É que o Velho Testamento não tem mais validade? O Novo não tinha sido ainda escrito? Tá vendo? Como às vezes a gente vive no engano. Lucas 24, 44, 48 diz: e disse: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Jesus falou: ó, e convinha que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés. Ó, só em Moisés não, ele fala nos profetas. Quais profetas? Até chegar em Malaquias, todos os profetas. E nos Salmos, Jesus ainda cita também nos Salmos. E tem vários Salmos, como o Salmo 22, Salmo 69, está falando de Jesus. Diz que então abriu-lhes entendimento para compreender o que é as Escrituras. Então, o que é as Escrituras? É o Velho Testamento. Seja bem-vindo à verdade. Alguns acham que as Escrituras são o Novo Testamento, descartam o Velho, né? Não existe isso. A Escritura é o Velho Testamento. E o Novo é a comprovação, a explicação das Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Estava escrito de fato. E em seu nome se pregasse o arrependimento, é o que está acontecendo hoje, e a remissão dos pecados. Deus está fazendo isso para mim e para você, para que nós sejamos perdoados dos nossos pecados. E em todas as nações, começando por Jerusalém, o evangelho está sendo espalhado. E destas coisas sois vós testemunhas, ou seja, Deus quer que nós sejamos testemunhas. Isso ocorre na minha vida e eu dei o testemunho para outras pessoas também acreditar. Isaías 44, 6 a 7 diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel. Quem é esse Senhor, Rei de Israel? Jesus. Quem é esse Senhor de Israel? Deus, o Pai. Quem é esse Senhor de Israel? Deus, o Espírito Santo. Diz o quê? Eu sou seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Diz mais: eu sou o primeiro e eu sou o último, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ainda fala assim: fora de mim não há Deus. Então está falando de quem? Do Pai, Filho e Espírito Santo. E quem proclamará como eu e anunciará isto e porá em ordem perante mim? Então Deus proclama, veja, ele fala, anuncia e põe em ordem perante ele.
desde que ordenei o que um povo eterno. Então Deus decidiu, meus irmãos, que os salvos vão viver o quê? Eternamente. Olha esse povo eterno aqui. Você quer fazer parte desse povo? Eu quero. E anuncie-lhe as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Então a Bíblia serve para nos revelar o quê? As coisas que vão acontecer ainda. Com a volta de Jesus. Então vamos ver um pouco aqui, Isaías 46, de 9 a 11, né? Que diz assim: lembrai-vos o quê? Das coisas passadas, desde a antiguidade. Como é que eu vou lembrar das coisas passadas desde a antiguidade? Lendo a Bíblia. A Bíblia começa com Gênesis, é a antiguidade. E segue até chegar à volta de Jesus. Que eu sou Deus, que bênção, né? De saber que Jesus é Deus, que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus. E não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Que massa, que bênção, que maravilha. E anuncia o fim desde o princípio. Ó, que coisa. Para mim, isso aqui é muito profundo. Deus anuncia o fim desde o princípio. Quer dizer que ele conhece todas as coisas que vão ocorrer. Não quer dizer que ele está escolhendo quem vai se perder, quem vai se salvar, mas sim, mas ele sabe quem vai e quem vai fazer a sua escolha. E mesmo assim, ele manda eu pregar o evangelho para todos. Não tem desculpa você dizer, eu não recebi o evangelho, recebeu. Você escolheu não estar na eternidade. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não ocorreram, que digo, meu conselho, ou seja, conselho é decisão, de Deus será firme. Farei toda a minha vontade. Qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos salvos. Esse é o conselho de Deus. É a decisão dele. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra remota o homem do meu conselho. Então Deus chama alguém para cumprir um papel no lugar que ele quiser chamar, a pessoa vai vir, vai cumprir esse papel. Pode ter certeza. Vai ocorrer eventos na vida dessa pessoa que vai conduzir ela para obedecer a Deus. Porque assim o disse, assim o farei, vi, eu o formei, também o farei. E aqueles que desobedecem, Deus permite? Permite. Deus não faz escolha por mim, ele me faz um chamado. Assim como ele está chamando a mim e você hoje. Você pode escolher seguir a Jesus ou não. Vai ter as consequências. Isaías 48, 12 a 14 diz assim: dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Jacó, né, significa enganador. Israel significa vencedor. A quem chamei. Deus, quem são Israel? Todos aqueles que Deus chama para a salvação fazem parte do povo de Israel. Pode ser eu ou você também. A quem chamei, eu sou o mesmo. Quem é? O primeiro e também o último. É o mesmo Deus. Ó. Também a minha mão fundou a terra. Está explicando quem fundou a terra? Deus. Quem foi que fundou? Jesus, que a Bíblia diz que nada, tudo que foi feito por ele. E a minha destra mediu os céus a palmos. Ó, que maravilha. Olha o tamanho do céu. Os seres humanos têm tirado foto aí de bilhões, bilhões e bilhões, né? E Deus mediu a palmos. Eu chamarei e eles vão aparecer o que? Juntos? Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? Não tem ninguém. Yahvé, o nome dele é Yahvé, o Senhor aqui no original é Yahvé. O amou e executará a sua vontade contra a Babilônia e seu braço será contra os caldeus. Hoje já não existe mais a terra da Babilônia. Foi destruída como Deus falou que ia ser destruída. Então, o que Deus revela, o que Deus decide, vai acontecer. Isaías 48, 17 e 19 diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor. Diz isso aqui, essa mensagem é para mim e para você. O que Deus diz? O Redentor é Salvador. O Santo de Israel. O Santo é separado. Israel significa o vencedor, o Santo dos vencedores. Eu sou o Senhor teu Deus. Você aceita Jesus como Senhor teu Deus? Eu aceitei já. Isso que eu estou pregando para você aqui. Que te ensina o que é útil. E Deus maravilhoso. Deus nos ensina o que é útil para nós. Te guia pelo caminho em que deve andar. Como é que Deus nos guia? Através das Escrituras. Ao ler as Escrituras, Deus envia o Espírito Santo para nos guiar. A mim e a você. Deus diz, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. E mandamento aqui não é só os 10 mandamentos, não. É todos os mandamentos que Deus dá para mim e para você. Tem vários. Inclusive o Santa Ceia, o lava-pés, né?
dízimo que nós temos que dar, a oferta, né? As orações que nós temos que fazer, ser humildes, ser hospitaleiros, né? Tudo isso é mandamento. Deus fala, então seria a tua paz como um rio. Então, imagine quem está buscando a paz, né? Eu busco a paz. Eu disse que a paz seria como um rio. A tua justiça como as ondas do mar. Oh, eu queria alcançar isso aqui, viu? A justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como areia, ou seja, muita. E os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. Deus nos dê essa graça, a mim e a você. O seu nome nunca seria cortado nem destruído diante de mim. Você aceita Jesus como teu Senhor e Deus? Eu aceito. Eu renovo aqui a minha decisão. Eu espero que você também decida. Que Deus te dê um bom fim de semana. Já desejo a ti que um feliz sábado. E começa quando? O pôr do sol da sexta, o pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.